Bom dia, telespectadores. O Pequenas Empresas e Grandes Negócios está começando. Hora de você ficar por dentro do mundo dos negócios. Hoje daremos continuidade à nossa série Projete Sua Fábrica na Prática. E hoje o conteúdo vai ser sobre produções de armazém. Bom, atualmente as demandas de operação de armazenamento estão aumentando rapidamente e sem uma reserva confiável de recursos. O planejamento e a gestão das operações de armazenamento atuais estão muito desafiadores. Para enfrentar essa dificuldade, devemos recorrer à simplificação e à melhoria dos processos, como um meio de gerir depósitos e centros de distribuição. Então, para dar início ao assunto, vamos falar sobre a missão de um armazém. Bom, a missão de um armazém é despachar os produtos de maneira eficaz em qualquer configuração para a próxima etapa da cadeia de suprimentos, sem danificar ou alterar a forma básica do produto. Se um armazém não processar os pedidos de maneira rápida, eficaz e precisa, os esforços de otimização da cadeia de suprimentos de uma empresa serão prejudicados. Para que isso não ocorra, é necessário aproveitar as 5 oportunidades de armazenamento, que são melhorar as operações de separação de pedidos, utilizar o cross-docking, que é basicamente o sistema de distribuição sem a estocagem prévia de mercadorias, aumentar a produtividade, utilizar o espaço e aumentar os serviços que agregam valor. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto, nós vamos passar para o engenheiro de produção, Victor, que vai explicar um pouco melhor sobre as funções de um armazém. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, embora seja comum pensar que um armazém tenha somente a função de estocagem, existem outras funções envolvidas no processo de levar o material para dentro e para fora desse espaço. Agora, vou mostrar para vocês as funções de armazém em uma figura. Bom, gente, inicialmente temos o processo de recebimento, que consiste em atividades que são envolvidas em receber todos os materiais que chegam dentro do armazém, garantindo a qualidade e quantidade desses materiais de acordo com o que foi pedido, além de destinar materiais para o armazenamento ou outras áreas que necessitam destes. Se necessário, nessa etapa é feito o reempacotamento, o qual é uma atividade que realiza o empacotamento da mercadoria a granel em quantidades menores para comercialização. Após o recebimento, a mercadoria dá a entrada em depósito. Essa etapa é caracterizada por colocar a mercadoria no depósito e inclui o manuseio e a colocação do material no lugar correto, onde ela fica em estado de estocagem, que é o confinamento da mercadoria enquanto aguarda ser demandada. A partir de uma demanda, é realizada a remoção dos itens do depósito, denominado separação de pedidos. No exemplo da figura, foi realizado, nesta etapa, a separação de caixas não conformes. Esse fator exemplifica a inspeção e controle de qualidade que deve ser feito em todas as etapas do processo. Em seguida, ocorrem os processos de triagem, embalagem e expedição. O processo de triagem corresponde à separação em lotes dos pedidos individuais para uma melhor distribuição. Já os processos de embalagem e expedição compõem-se em verificar o pedido, embalar a mercadoria, preparar a documentação de expedição, fazer a pesagem dos pedidos, designar os pedidos às transportadoras e, por fim, carregar os caminhões. Na ilustração, podemos ver que ocorre a etapa de cross-docking, que representa o pedido saindo do recebimento e indo direto para a expedição. Além disso, quando houver armazenamento em reserva, ocorre o reabastecimento das áreas de separação de pedidos. Muito legal, né, pessoal? Bom, agora nós vamos conversar com a gerente de produção Marina e a empresária Isabela, e elas vão contar um pouquinho pra gente como que funciona as operações de recebimento e expedição na empresa que elas atuam. Olá, meu nome é Isabela e o Pequenas Empresas Grandes Negócios convidou a gente para falar um pouquinho sobre os nossos processos de recebimento e expedição. Bom, na nossa empresa ocorriam muitos problemas de planejamento das instalações de recebimento e expedição. Então, no momento da programação das atividades das transportadoras, algumas operações não eram consideradas de maneira adequada, o que causava grandes transtornos, tanto para nós quanto para as transportadoras, né? A partir desses erros, começamos a perceber que as transportadoras devem interagir com as funções de dentro da empresa, como uma parcela da instalação mesmo. Então, dessa forma, atualmente todas as atividades de transporte são incluídas no planejamento.
Então, para isso, foi definido um roteiro com todas as funções de recebimento e expedição, e nele são considerados todos os processos, desde o momento que a transportadora entra na empresa até a sua finalização. Então, para isso, eu trouxe a nossa gerente de produção, Marina, que vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona esse processo. Bom, como a Isabela falou, o roteiro ele inicia-se quando o caminhoneiro cruza os limites da propriedade e ele termina da mesma forma. Bom, eu vou contar para vocês mais ou menos como ocorre esse recebimento. O caminhoneiro ele telefona para o depósito para marcar a entrega e já fornecer algumas informações sobre o pedido. E aí quem o atende é o funcionário de recebimento. Então ele verifica o aviso prévio de expedição, que a gente chama de APE, e confirma todas as informações. Quando o caminhoneiro realmente chega ao local, ele é conduzido para a doca de desembarque. O caminhão ele é fixado com segurança na doca e o selo, que é como se fosse um lacre assim, ele é inspecionado e rompido na presença do transportador, para que não ocorra nenhum problema ou nenhuma dúvida, enfim. Bom, a carga é inspecionada, é uma inspeção um pouco mais geral assim, e ela é aceita ou recusada. Bom, feito isso, o pack de mercadorias, né, o grupo todo de mercadorias, ele é descarregado para um assoalho e depois desse descarregamento, ele é solto, né, nas suas unidades e descarregado de uma maneira organizada para fazer a inspeção e a contagem final. Por fim, é feito o desgaste daquilo que não é útil, ou seja, aquilo que sofreu danos durante o transporte, enfim. Isso é descartado e é devolvido para a empresa. E o que é útil, né, o que vai ser utilizado na nossa produção mesmo, é armazenado em um local adequado para que a gente possa utilizar. Para seguir todo esse passo a passo que a Marina falou, a empresa possui algumas necessidades da instalação para executar as atividades de recebimento, que são as seguintes: ter área suficiente para organizar e posicionar as transportadoras, possuir niveladores e travas nas docas para facilitar o descarregamento, a área de preparação deve ser suficiente para paletizar e acondicionar os bens, a área deve ser suficiente para posicionar os bens antes da expedição e, por último, um sistema de informações nos pedidos para compra deve ser feito para poder gerar os relatórios depois. Já para as atividades de transporte, também são necessários tem algumas necessidades que são necessárias, né? A área tem que ser suficiente para organizar os pedidos e para organizar e posicionar as transportadoras. Um sistema de informação interno tem que ter para liberar o transporte e os pedidos dos clientes. E os niveladores e travas nas docas tem que ter também para facilitar o carregamento. Como a Isabela falou, a gente tem um roteiro não só para o recebimento, a gente tem um roteiro também para a expedição. E como que ocorre essa expedição, né? Bom, primeiramente a gente acumula cada item do pedido e empacota esses itens. Feito isso, a gente faz um preparo e nesse preparo a gente verifica se estão todos os itens lá, se são realmente os itens que o cliente pediu, número e etc. Com isso, a gente faz uma conciliação da liberação do transporte com o pedido do cliente, de maneira que nem o cliente receba o pedido com atraso, nem a transportadora chegue lá e o pedido não esteja pronto para ser expedido, por exemplo. Quando a transportadora chega realmente lá na empresa, a gente a gente posiciona o transporte e fixa ele de maneira segura na doca, né? Feito isso, a gente faz o nivelamento, porque nem sempre os níveis são iguais e tal. Então, a gente faz o nivelamento correto e coloca as travas de segurança. Isso é muito importante para que não aconteçam acidentes, nem que quebre os produtos, enfim. Quando isso está tudo certinho, quando está tudo seguro, a gente só faz o carregamento e despacha. Uma coisa interessante a ser falado é a questão do agendamento. A gente trabalha muito com ele. Por quê? Porque ele nos ajuda a eliminar algumas consequências da aleatoriedade. Então, quando a gente planeja, a gente sabe quando que a transportadora chega, o que a gente tem que emitir, o que a gente tem que fazer. Então, fica tudo mais fluido, né? E qual a importância disso? Qual é a importância do agendamento? O agendamento é uma oportunidade da gente de influenciar, por exemplo, as configurações da carga unitária do material que chega.
Então, a gente já, nesse planejamento, né, nesse agendamento, a gente já consegue verificar se há alguma incompatibilidade entre a transportadora e a gente, várias dessas coisas que poderiam gerar um retrabalho. Por exemplo, vamos dizer que são incompatíveis esses sistemas, né, a transportadora e a gente, e quando chega na nossa empresa, a gente descobre isso. Então, seria necessário um descarregamento e depois desse descarregamento a gente precisaria carregar outro transporte e descarregar, enfim, no local que a gente precisava. Então, seria retrabalho, seria custo e tempo, né? Outra coisa que é muito importante, que a gente consegue garantir com o agendamento, é a questão da fluidez entre os sistemas de informação. Então, por exemplo, a gente já consegue programar etiquetas, códigos e outras coisas para que haja uma fluidez entre os sistemas de informação do nosso fornecedor com a gente, de maneira que, por exemplo, a contabilidade consiga reconhecer esses produtos com maior facilidade, o pagamento ele seja feito de maneira muito mais rápida e, consequentemente, os materiais estejam disponíveis para a gente trabalhar com uma rapidez muito maior, né? Então, isso interfere, querendo ou não, no nosso trabalho inteiro. Por fim, é claro que se a gente tenta trabalhar esse agendamento com o nosso fornecedor, a gente também tem esse agendamento com o nosso cliente. Então, o que a gente consegue com isso? A gente consegue influenciar, por exemplo, outros itens, como a gente vai mandar um caminhão para fazer várias entregas com o cliente. Na volta, ele vai voltar com a capacidade dele de transporte vazia? Não, a gente consegue exercer essa influência e trabalhar a capacidade dele na volta também. Se a gente trabalhar com containers retornáveis, então a gente consegue pensar também na utilização desses containers na volta. Outra questão também é o ponto de tipo, se a gente não usa os containers retornáveis, se eles são descartados, então a gente já pensa ali como que a gente faz esse descarte, como que ele para onde ele é enviado, enfim, coisas do tipo. Então, o que a gente tira com tudo isso, né? Uma coordenação mesmo estreita, complexa e toda preparada mesmo, é de extrema importância para que o transporte, a expedição, o recebimento, ele ocorra da melhor forma, com a maior fluidez. Obrigada, Isabela e Marina, pelas informações. Agora nós vamos falar com a Bárbara um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, existem 3 etapas indispensáveis para se planejar e determinar o espaço para as áreas de recebimento e expedição, sendo elas: a primeira, você precisa determinar o que deve ser recebido e expedido. Nessa etapa, é preciso ter as seguintes informações: o que, quanto e quando os itens serão expedidos e recebidos. E, além disso, os tipos de transportadoras utilizadas para receber e enviar materiais. Precisa saber o tipo de transporte, o comprimento, a largura e a altura. A segunda etapa é determinar a quantidade e o tipo de doca, que é feita a partir da análise do manuseio de materiais dentro e fora de um transporte e o tempo gasto. E a partir disso, é possível determinar a quantidade de docas necessárias, sendo possível também a utilização da simulação para auxiliar nisso. Após a determinação da quantidade de docas, deve-se projetar a configuração das mesmas. As considerações do projeto de configuração adequada são o fluxo de transportadoras em torno da instalação, determinar se as docas de 90 graus podem ser utilizadas, se não, escolher a de maior ângulo, especificar uma largura de doca, determinar a profundidade do espaço de estacionamento para essa largura de doca e estabelecer a necessidade global de espaço externo. Na terceira etapa, é preciso determinar as necessidades de espaço da área de recebimento e expedição dentro da instalação. As necessidades de área do departamento de recebimento e expedição dentro de uma instalação podem incluir alocações de espaço para conveniências, no caso escritório de funcionários, para guarda de material no recebimento, para eliminação do lixo e recipientes para reciclagem, para equipamentos de armazenagem, paletização, para pallets e material de embalagem, para salão dos caminhoneiros,
para áreas temporárias ou de preparação e para a manobra dos equipamentos de manuseio de materiais. Para complementar o assunto, trouxemos uma empresária para falar um pouco mais sobre as docas. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Laure e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as docas. A doca, basicamente, ela é um local, na área de logística que é destinado para o embarque e desembarque de produtos em vários modais. Podem ser carretas, contêineres, aí depende do seu negócio. Quando um projetista ele pensa na localização das docas, ele precisa pensar em uma forma de trazer os caminhões da rodovia de forma segura. Então, o primeiro passo para isso é ele determinar onde será a instalação e as docas no local da edificação do seu negócio e projetar também a estrada de acesso segura para essas áreas das docas. E também, para determinar onde essas docas irão ficar dentro da instalação, vai depender de onde as entradas são necessárias ou de onde se originam as expedições na instalação. Por exemplo, o destino do material na planta, ele influencia se a instalação de uma doca será central ou se vai ter várias docas nos pontos de uso. E as docas, elas estão entre as principais necessidades em um local e são vitais para o funcionamento harmonioso da operação. Então, Laure, muito obrigada pelas suas explicações. Sabendo que os objetivos das funções de armazenamento é maximizar a utilização dos recursos, satisfazendo simultaneamente as necessidades do cliente ou maximizar a satisfação do cliente sujeita a uma restrição de recursos. Sendo as necessidades do cliente para as funções de armazenamento são conseguir obter os bens desejados rapidamente e em boas condições. Para projetar os sistemas de armazenamento, é desejável maximizar a utilização do espaço, a utilização do equipamento, utilização de mão de obra, acessibilidade do material e proteção do material. Para planejar as instalações de armazenamento, decorre diretamente desses objetivos citados. Agora, a Bárbara e o Vitor vão falar um pouco melhor sobre os espaços de armazenamento. Então, gente, para se realizar um planejamento de espaço de armazenamento, primeiramente é necessário planejar o número de unidades de carga para cada material a ser armazenado. Ele pode ser determinado com o auxílio do cronograma de recebimento e o método de atribuição de materiais aos locais de armazenamento. Posteriormente, é preciso considerar as duas filosofias principais de armazenamento de material: o armazenamento de local fixo ou atribuído e armazenamento em local aleatório ou flutuante. Em um armazenamento de local fixo, cada unidade de estoque é armazenado em um local específico e nenhuma outra unidade de estoque pode ser armazenada ali, mesmo que o local esteja vazio. Já no armazenamento em local aleatório, qualquer unidade de estoque pode ser atribuída a qualquer local disponível. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o planejamento do arranjo físico do depósito, que antes que ele seja feito, os objetivos específicos do mesmo precisam ser determinados. Em geral, são 5 os objetivos, sendo eles usar o espaço de maneira eficiente, permitir o manuseio de materiais mais eficientes, proporcionar um armazenamento mais econômico em relação aos custos do equipamento, uso do espaço, dano ao material, mão de obra de manuseio e segurança operacional, proporcionar a máxima flexibilidade a fim de satisfazer as mudanças da necessidade de armazenamento e manuseio e tornar o depósito um modelo de boa organização. Esses objetivos são semelhantes aos globais do planejamento de armazenamento e depósito, sendo justificável, já que o planejamento do arranjo físico envolve a coordenação da mão de obra, dos equipamentos e do espaço, sendo esses objetivos apoiados pelos princípios da área de armazenamento que devem ser integrados, sendo eles popularidade, similaridade, tamanho, características e utilização do espaço. Obrigada, Bárbara e Vitor. Agora a gente vai voltar com a Isabela e com a Marina para elas falarem um pouco mais sobre o assunto para a gente. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como desenvolver o departamento de armazenamento de vocês e, consequentemente, o arranjo físico. O método mais fácil para desenvolver o arranjo físico mesmo é desenvolvê-lo segundo os princípios de popularidade, similaridade, tamanho, características e utilização do espaço. Para isso, a gente pode seguir um passo a passo bem simples, que é, primeiro, você vai desenhar a área global da sua empresa em escala. Segundo, incluir todos os obstáculos físicos, como coluna, elevador, escada. O terceiro é localizar as áreas de recebimento e expedição.
quarto tópico é localizar os vários tipos de armazenamento que você possui na sua empresa. O quinto é atribuir os materiais aos locais de armazenamento. E, por último, localizar todos os corredores quanto aos equipamentos e o acesso que eles vão ter aos produtos, né? Além de todas essas etapas, é importante definir se os seus materiais vão ficar em um local fixo ou em locais aleatórios. Porque caso você escolha a opção de locais aleatórios, é importante a utilização de um sistema de localização de estoque. Porque caso o seu sistema seja fixo, é mais fácil de você saber onde fica cada coisa constantemente. Já os aleatórios, você tem que ter um sistema, porque cada hora os produtos vão estar em um lugar diferente, né? A questão chave para o arranjo físico é que os materiais devem ser armazenados de maneira uniforme, arrumada e acessível aos operadores, visto que o armazenamento desordenado pode provocar perdas significativas na utilização do seu espaço e na acessibilidade dele também. Então, seguindo esse passo a passo na definição do arranjo físico, vai ser muito mais fácil você encontrar o que você precisa lá dentro, que é o importante do sistema de armazenamento, né? Falando um pouquinho digamos que talvez seja até um gargalo, assim, da questão da expedição, tem a separação de pedidos, né? Bom, a separação de pedidos ela é muito importante e não só por estar assim no centro do fluxo de produtos entre fornecedores e clientes, mas também por ser a operação considerada mais cara nessa parte mesmo da operação de um depósito. Um estudo britânico, por exemplo, constatou que cerca de 55% do custo de um depósito, do custo operacional de um depósito é somente na etapa de separação. Então, por isso que a gente precisa mesmo focar nele, trabalhar nele. Acontece que, ultimamente, a gente tá envolvido em um cenário que a gente trabalha com métodos de gestão como just-in-time, resposta rápida, métodos de produção que acaba que nos solicita que haja uma frequência e uma exatidão muito rápida, né? Então, a gente precisa fazer entregas de produtos unitários, não são grandes entregas, normalmente são entregas pequenas, rápidas e que precisam estar exatas. Afinal, cada vez mais a gente trabalha a melhoria de qualidade, a gente se preocupa com o atendimento do cliente, então esse é um ponto de extrema importância que a gente precisa tratar. Infelizmente, algumas respostas tradicionais, como contratação de maior número de pessoas, né, de maior mão de obra, talvez não resolvam da maneira adequada por uma certa dificuldade em questão de capacitação mesmo das pessoas. Mas existem algumas outras formas desse problema ser resolvido, né? Da questão da separação ser otimizada, assim, que estão sendo muito aplicadas ultimamente. Muito obrigada pelas informações. Tenho certeza que auxiliou bastante nossos telespectadores. Bom, independente do tamanho, da missão, do volume, do estoque, das necessidades do cliente ou do tipo de sistema de controle de uma operação de depósito, existem alguns princípios que se aplicam igualmente à função de separação de pedidos. O primeiro princípio para a separação de pedidos é aplicar a lei de Pareto, que significa, no caso de armazéns, agrupar os itens que são populares, diminuindo o tempo de percurso no armazém durante a separação dos pedidos. Outro princípio é usar um documento de separação de pedidos claro e de fácil leitura. As informações devem ser apresentadas na ordem em que são necessárias: localização, número de estoque, unidade de material e quantidade exigida, facilitando o trabalho do operador. Utilizar um documento de separação de pedido pré-roteado também é uma boa maneira para controlar a separação de pedidos. Manter um sistema de estoque eficaz também é vantajoso, pois elimina o tempo gasto na procura de um produto. Eliminar e combinar as tarefas de separação de pedidos, quando possível, também pode ser eficaz. A combinação serve para aumentar a produtividade da separação dos pedidos, dando-se pelos seguintes itens: deslocar-se e extrair itens, deslocar-se e documentar, coletar e classificar
e coletar, classificar e embalar. Outro princípio é pedidos em lote para reduzir o tempo de percurso total, que podem ocorrer em coleta discreta do pedido, coleta em lote, coleta por zona, coleta em ondas, coleta por zona lote, coleta por zona onda e, por fim, coleta por zona lote onda. Determinar áreas de coleta avançada e de reserva consiste em estabelecer quais itens devem constar na área de coleta avançada, determinar as quantidades de cada item a ser armazenado, dimensionar a exigência de cubagem total de armazenamento para itens, identificar os métodos alternativos de armazenagem que sejam adequados para a cubagem, determinar os métodos operacionais dentro de cada alternativa de armazenamento e estimar os custos e as economias de cada sistema alternativo. Dando continuidade, outro princípio é atribuir os itens mais populares aos locais mais facilmente acessados no armazém. Equilibrar a atividade de coleta para todos os locais de coleta a fim de reduzir o congestionamento. Atribuir aos mesmos locais ou a locais próximos os itens com mais probabilidade de serem requisitados simultaneamente. O próximo item é que o selecionador de pedidos deve responder pela exatidão do pedido. Evitar a contagem, ou seja, onde for apropriado, meça em vez de contar. Solicitar a confirmação do separador de pedidos. Outro princípio, projetar veículos de separação de pedidos para minimizar o tempo de classificação e os erros, além de aumentar o conforto do separador de pedidos, que é fundamental para a produtividade e moral dos separadores de pedido. E, por fim, eliminar a papelada da atividade de separação dos pedidos. Obrigada, Isadora, pela ajuda. Bom, pessoal, nosso programa está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco do conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima!